Hoje vamos responder perguntas e algumas dessas elas também têm respostas, logicamente, e algumas vezes nem têm respostas, mas é verdade. E hoje nós queremos tratar sobre disciplina na igreja. E várias perguntas são feitas sobre quais são as formas de disciplina na igreja. E o que mais a gente percebe é que hoje as pessoas dizem assim, não há mais disciplina na igreja. E eu quero dizer para você que ao caminhar desse tempo pastoral, eu já tenho 40 anos de pastor, realmente a disciplina na igreja, ela tem assim estado quase que aquém. Por quê? Como o fato das igrejas hoje, elas estarem muito distantes umas das outras, e cada uma igreja preocupada consigo mesmo, então a disciplina ela não atinge mais seus membros, porque se você, como corpo de Cristo local, você vai disciplinar um membro da igreja, vai fazer com que ele tenha um tempo de reflexão, vai deixar ele sem ministrar certos ministérios ou cargos dele, ele pula para outra igreja, né? Então, por exemplo, um indivíduo que ele comete um adultério na igreja e ele está em disciplina, ele não pode exercer nenhuma função e acaba começando a querer namorar uma outra pessoa. O que ele faz? Ele muda para um outro ministério e nesse ministério o aceita e ele continua com aquela vida irregular de pecado e assim ele vai vivendo, né? Então assim, as igrejas co-irmãs, elas não conseguem mais ter aquela afinidade de quando o indivíduo chegava naquela igreja local e havia uma ligação, um telefonema, o pastor perguntava como é que é essa ovelha aí. Pensando aqui nesse texto de Mateus capítulo 18, eu quero ler esse versículo com você aqui e depois você poderá entender melhor o que eu estou dizendo, né? Diz assim, se um irmão pecar contra você, vá e fale com ele em particular, para que ele possa ficar frente a frente com a sua falta. Então percebe aqui que nessa mensagem de Jesus que ele fala sobre a igreja, ele vai tratar aqui a disciplina eclesiásticas, não é? Que ainda nem existia praticamente a igreja, porque a igreja é fundada depois, mas aqui tem uma disciplina, né, que Deus, através de Jesus, nos fala. Se teu irmão pecar contra você, vai e fale com ele em particular, para que ele possa ficar frente a frente com a sua falta. E se ele ouvir e confessar, você ganhou o de volta, esse irmão. Mas se não ouvir, leve então a 2 ou 3, leve 1 ou 2 com você, e vá ele novamente, provando tudo quanto você diz por meio dessas testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvi-lo, então leve esse caso à igreja. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, então trate como um pagão, uma pessoa que não quer saber de nada, ou aquele cobrador de imposto, né? De impostos, que a Bíblia fala que os judeus odiavam muito. E eu lhes digo que tudo que vocês atarem na terra será atado no céu, e tudo que vocês desatarem na terra será desatado no céu. Isto é, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, esse texto que a Bíblia nos fala, desse sistema de disciplina aqui, é que a Bíblia manda levar da seguinte forma. Então, se você viu alguém em falta, você chama ele em particular, primeiramente, conversa com ele. Se ele te ouviu, ótimo, acabou ali, né? O resultado foi alcançado. Se passa mais um momento e ele continua naquele erro, você chama alguém lá da comunidade da sua igreja, chama lá o diácono, o presbítero, chama mais um irmão, ou 2 ou 3 e leva, conversa com ele. Então você foi com um grupo de testemunha. Mas se caso esse irmão ainda, ele não tiver interesse
nessa acolhida. Então aqui o texto diz assim: leve ele à igreja, e a igreja vai tomar a decisão. Então a ideia aqui é desligamento. É aquilo que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, né? Tira esse Nico do meio de vós, aí, desliga ele, tira ele do meio da igreja, excomunga. Então a pergunta uma das perguntas é: quais são os meios de disciplina que nós temos no meio eclesiológico, né? Um dos meios de disciplina, o primeiro é a disciplina bíblica. É aquela que é pregada de púlpito na escola dominical. É aquela disciplina da palavra de Deus, que você vai ouvir, você vai entender, você vai mudar a sua vida. Então, a gente chama essa disciplina, né, da palavra de Deus, uma disciplina da qual ela vem de Deus, vem do púlpito, vem do ensino, para que a pessoa mude, né? Mas nós temos também a disciplina corretiva. Qual que é a disciplina corretiva? Essa seria essa segunda disciplina, da exortação, chama a pessoa para mudar suas atitudes. Às vezes ela, independente de igrejas, ela pode ser, a gente fala assim, vamos colocar ela no banco, né? Vai ficar sentada no banco para ela ouvir, ela vai ser acompanhada, ela vai ser discipulada naquele contexto que ela viveu no pecado. Então é uma disciplina corretiva, que vai corrigir o seu caminho, né? Aquele caminho tortuoso vai ser levado à correção. E a última disciplina é a disciplina chamada cirúrgica. Qual é essa disciplina? Que disciplina é essa? Essa que a gente viu aqui na Bíblia. Então, é aquela que Jesus disse, né? Desliga esse e chama ele de publicano, chama ele de gentil ou de pagão. Então, a ideia dessa disciplina cirúrgica, que é o desligamento, né, da igreja, que é a exclusão levado no hall a exclusão do hall de membros, a exclusão perante uma assembleia, é a ideia que aquele indivíduo não faz mais parte daquela comunidade. Aquele indivíduo, ele foi exonerado porque ele cometeu um pecado, e não porque ele cometeu o pecado em si, mas porque não houve arrependimento, porque o processo é o arrependimento, né? Uma pessoa, depois leva 2 ou 3, depois leva na igreja, até no final, se ele levar à igreja e ele se arrepender, se ele confessar os seus pecados, então, e ele mudar de atitude, ele foi corrigido. Então a disciplina é essa. Então, existe disciplina na igreja? Existe. Mas ela está sendo aplicada hoje na igreja? Não, infelizmente não, né? Por quê? Porque não dá mais. A Bíblia continua sendo a verdade, a palavra de Deus, mas o ser humano não ouve mais a disciplina. Desde criança, a criança não quer mais ser disciplinada, a ética não existe, e na igreja, então, hoje está muito mais, né, liberal, com as portas abertas. As igrejas querem receber os membros, querem ter mais membros, mas não perguntam de onde veio, quem são eles, se foram batizados ou não, né, se estão em disciplina ou não. Então, a pergunta que eu te respondo é essa, né? A disciplina existe? Biblicamente existe? As igrejas que estão corretas estão tentando realizar essas disciplinas, né? E uma forma de realizar a disciplina hoje é ter um hall de membros legalizado. Um hall de membro onde você sabe quem são os membros dessa igreja local. Quem são essas pessoas, onde elas estão trabalhando na igreja, né, conforme as suas atitudes. Então, mas muitas igrejas hoje nem hall de membros não tem mais, não sabe quem são os seus membros, são meros frequentadores. E assim não dá para ter disciplina. Então, espero que você possa ter entendido essa situação nos dias de hoje, né, as perguntas e respostas, e se a igreja manifesta ou tem disciplina. É para ter,
mas estamos tendo muita dificuldade em fazê-lo. Deus te abençoe, grande abraço, fica com Deus.